E nós voltamos ao programa Bem Assim, gente, dessa vez para a gente abordar uma temática muito importante que precisa sim ser conversada com os filhos e com os pais. É que dia 18 de maio é conhecido como Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infantil. E essa temática, apesar de arrepiar cabelos, é preciso ser debatida assim dentro dos lares e também nas escolas. A gente está aqui com a psicóloga Zaira Rafaela e ela vai conversar um pouco com a gente sobre esse tema tão importante, né? Quando eu digo é de arrepiar os cabelos, porque eu tenho duas meninas me encaminhando para a terceira e eu sinto necessidade já de começar a abordar esse assunto. É claro que, de certa forma, é mais direcionada para cada idade de uma delas, mas é um tema que tem que ser tratado, não é isso, Zaira? Muito bom dia para você. Bom dia, a gente gostaria de agradecer a oportunidade de, como você bem coloca, tratar de um tema desse que arrepia, né? Mas que a gente tem que enfrentar, né? O nome do 18 de maio é Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infantil, ou seja, a gente precisa criar estratégias de minimizar ou reduzir essa incidência. E aí, assim, você bem coloca que a gente precisa estar atento, né? E tem que conversar sobre isso nas escolas e na família. A gente entende que, primeiro ponto, a gente precisa tratar da sexualidade ou da descoberta que a criança faz do corpo de uma maneira natural. Esse é um dos primeiros, uma das primeiras possibilidades de a gente trabalhar essa temática de uma maneira saudável. Né? E os pais têm que entender que a descoberta da sexualidade ela vem de quando o bebê, de quando a criança ainda é pequena mesmo, isso, né? E isso não é um bicho de 7 cabeças. A partir de que idade, então? Então, na verdade, assim, como a gente nasce, né? A gente vem falando aqui no programa hoje sobre bebês, mães e tal, então assim, a gente nasce, então a gente já é um corpo. E um corpo, por si só, ele demanda manejo, cuidado, higienização. E a partir desses cuidados, desse manejo, é que a criança vai se dando conta de que ela tem um corpo. Né? E aí a gente vai cuidando, limpando, fazendo todo o processo de higienização. E a criança vai gradativamente descobrindo que ela tem um pé, uma perna, um órgão genital, né? que é diferente da outra criança de outro sexo. E isso a gente precisa desde muito cedo, você me perguntou a idade. E aí eu penso que é desde cedo. Desde muito pequeno, quando a criança começar a falar, quando a gente vai dar o banho na criança, na menina e no menino, porque você coloca da sua experiência de ter 2 filhas, e aí eu fico pensando que muitas vezes os pais também se preocupam de maneira saudável em proteger a criança do sexo feminino e meio que delegam o menino. E a gente precisa estar atento, que o menino também está fazendo o mesmo movimento, descobrir o corpo dele, descobrir que ele tem um órgão diferente do da menina. E quando a criança perguntar, a gente tem que entender do que ela quer falar. Não é dizer, não vamos falar sobre isso. Porque tem adulto, né, que, não, isso é errado, não pega, não faz. Não, o errado é o que é que o outro pode fazer com o corpo dela. Não que ela esteja descobrindo. Do mesmo jeito que a criança pega no ouvido, no nariz dela, ela vai pegar em outras partes para descobrir o que é aquilo. Então, isso é educar. Pois é, então esse processo de combate à exploração sexual infantil, ele começa exatamente aí, na descoberta do corpo e na descoberta da sexualidade que é preciso ser discutida dentro de casa. Dentro de casa e assim, eu sei que muitas vezes as pessoas também acabam indo por um viés excessivo, né? Se for pai ou homem, não toca no corpo da criança. Não tem relação nenhuma com isso. Inclusive as pesquisas indicam, de estudos sérios sobre abuso sexual infantil, que os abusadores, os principais, são realmente adultos de referência da criança, mas não são os pais. São os vizinhos muito próximos, porque a gente tem um modo de viver, que tem famílias que vivem numa vizinhança de uma maneira muito próxima, né? Vizinhos, tios, avós, padrastos. Né? O pai vem lá na categoria lá atrás, para a gente também não ficar excessivamente angustiada. Mas assim, professores também são abusadores. E aí infelizmente, todo 18 de maio, desde que eu estou no Conselho Regional de Psicologia, eu acho importante, na verdade, falar dessa pauta. E aí eu sempre gosto de trazer alguns alertas. Além desse que eu falei do menino, a gente precisa entender que, infelizmente, abusadores também são mulheres. Então, assim, muitas vezes, a gente delega o cuidado do nosso filho ou da nossa filha e, assim, pensando que está 100% segura. Então, a gente precisa estar atento e educar. Olha, como foi? Não, assim, porque se a criança sinalizar, a higienização é natural, mas se a criança começar a histórias que a gente desconfia que está estranho, que a gente entende, quem educa, que você que é mãe sabe, a gente que educa os filhos, sabe que tem coisas, ela nunca viu com essa história e está vendo agora,
Então a gente precisa, como assim? Ah, se for a tia, você vai pensar que é fantasia? Não, pode ser que seja real. Então assim, a gente precisa... É aquelas coisas básicas que a gente fala, né? Não sentar no colo de estranho. Se você perceber que ficou estranho, que alisou uma parte, que só quem pode alisar essas partes é quem vai dar banho em você, sua mãe, sua avó, seu pai, sua babá. Eu digo a rede de proteção, de fato. E assim, a gente fala em abuso e exploração, porque na verdade, o que é que acontece? O abuso, ele geralmente acontece com uma pessoa adulta, pela imposição da força. Só que como é criança, a gente convence uma criança com pirulito, chocolate, pipoca. Então a gente precisa estar atentos em que a criança não aceite coisas de estranho, porque muitas vezes a aproximação, um abusador, ele vai, como eu sempre digo assim, ninguém nasce abusador. Mas por algumas questões que se dão no desenvolvimento desse sujeito, quando chega lá na adolescência, que é que a gente também gosta de falar um pouco do abusador, para a gente entender que às vezes ele não tem cara, olha, eu sou abusador. Não. Pois é, exatamente. Eu acho que é tão angustiante para o pai e para a mãe exatamente por isso, né? Não está escrito na testa. Inclusive, tem casos, a gente já acompanhou, a gente, inclusive, como no meu exercício mesmo como jornalista, né? Sim. Que a gente vê que tem casos de pessoas que são abusadores e que tem sua família, tem sua filha, seus filhos e nunca cometeu nada. A esposa não... E, de repente, começa a ter uma rede de crimes, né, desse tipo de abordagem. Como que a gente consegue identificar um abusador e como que a gente consegue também identificar que o nosso filho em casa está passando por essa situação? Tá. Um abusador, a primeira pergunta é mais difícil, né? A gente identificar assim com uma lupa. Mas a gente pode fazer alguns exercícios de observar. Por exemplo, um adolescente, a adolescência é o momento que a gente vai viver uma sexualidade mais próxima da sexualidade do adulto, mas ainda não é a sexualidade do adulto. Eu acho que a gente precisa entender isso. Na adolescência explode os hormônios, que é outra relação com o corpo. Então, muitos adolescentes, por inabilidade mesmo, social, relacional, ele começa a precisar do contato com o outro. E aí ele não consegue, por conta da impossibilidade dele, ele começa a aliciar a criança. E muita gente nessa fase não acha, não é nada demais, é um adolescente de 14, 16 anos que começa a pedir um favor sexual a uma criança, por exemplo. Faça assim, pegue ali. E a criança, por uma troca barata de um cinema, de um sorvete, vai fazendo. Isso é um ponto que a gente precisa observar. Então, assim, começar a observar a sexualidade do adolescente também. Né? Tratar com mais naturalidade, explicar para o adolescente que a gente sabe que ele tem necessidade de descobrir o próprio corpo, inclusive com outro adolescente. Isso é um ponto que eu acho que a gente pode entender. Não é assim, um adolescente que não tem amigo, ele é um abusador. Não é isso, mas a gente precisa estar observando o adolescente. Em relação ao adulto, a gente pode entender que um adulto... porque, assim, tem vários graus de abusadores, né? Tem gente que a gente diz assim, é um psicopata, na linguagem do senso comum. E, de fato, assim, tem gente que não sente culpa, não sente remorso. A ciência vem tentando entender muito bem essas personalidades. E aí falam que falta alguma coisa no cérebro, né? Tem várias justificativas. Eu entendo que teve a ver com a constituição desse sujeito, sempre. Claro que tem coisas que são... A gente tem propensões genéticas. No primeiro bloco, a gente estava falando de câncer de mama. E a gente tem, assim, propensões genéticas, mas a gente tem como combater, não tem? Mesmo tendo câncer na família. Então, é o mesmo que, na minha avaliação, o mesmo que acontece com transtornos de personalidade. Tem gente que possa ter aquilo ali na família, a gente nasce com aquela propensão, mas se o ambiente cuidar muito bem da infância, que aí a gente volta para o segundo bloco, se a gente cuidar muito bem da infância, isso vai ficar minimizado, né? Então, assim, o que a gente vai desenvolver são potencialidades. E aí você me fez uma outra pergunta em relação às crianças. Como é que a gente identifica? A gente sempre entende nos estudos que a identificação parte de mudança brusca de comportamento. Uma criança que era extremamente extrovertida, alegre, de repente ela fica muito triste, cabisbaixa, chorosa. Isso é um fator. E o oposto também. Então, assim, a gente pensa assim, se está alegre, está tudo bem. Não necessariamente. Uma criança que era mais tímida, mais retraída, de repente, ela começa também a ficar muito extrovertida, então mudança brusca de comportamento é um fator que a gente deve observar. Não querer ficar perto daquele determinado adulto,
ou querer ficar perto demais. Você entende como é complexo? Porque, assim, também um adulto abusador com experiência, porque, assim, também tem abusadores que estão começando, mas um com experiência, ele vai enredar a criança de uma maneira, eu já atendi casos, é terrível, né? A gente fica de uma maneira devastada. Mas, assim, casos de que a criança só se deu conta que aquilo era um abuso quando ela já estava entrando na adolescência. Né? Começou com em torno de 9 anos e ela não entendia muito bem, e era um adulto muito próximo, e que tinha toda uma sedução mesmo, né? E aí, se a gente para e entende a biologia do corpo, a gente vai entender que a própria criança, na hora que ela for estimulada e tocada, e tocada, e tocada, ela vai produzir algum tipo de sensação. E é por isso que, infelizmente, o senso comum e quem diz assim, ela gosta, ela gostava. Não, ela nunca gostou, aquilo é violência. Só que aí até a própria experiência sexual daquela criança fica totalmente comprometida. É um efeito devastador na realidade, vida. Né, na vida dessas crianças. É como eu falo assim, eu nunca fiz estudo epidemiológico, mas eu atendi muitos anos no município aqui, próximo. E 90% dos casos na clínica que eu atendia no posto de saúde, pessoas com excesso de ansiedade, transtorno de ansiedade excessivo. Porque ansiosos todos nós somos, né, hoje em dia. Mas de uma maneira adoecida. Né? Ao longo do tratamento, a gente acabava descobrindo que aquela mulher foi vítima de abuso na infância. Então é muito triste. Algum tipo de abuso, né? Então, eu acho que vale a pena a gente aqui passar o recado para o pessoal que está em casa. Nunca é demais o excesso de cuidado, não é isso? Numa situação como essa. Nunca é demais o excesso de cuidado. E o principal é eduque o seu filho. Não tenha medo de conversar com ele e de dizer que tem pessoas no mundo que não são legais, que tem pessoas legais e tem que pessoas não são legais, e que quando ele achar uma coisa estranha, ele corra para a mãe, para o pai, para o avô, para a professora, para o irmão mais velho, para alguém que possa proteger. Quando a gente fala em professor, a gente já está ficando com o nosso tempo apertado, né? É uma temática que a gente poderia discutir durante o dia inteiro. Mas quando a gente fala com o professor, de que forma abordar isso também na escola? É importante também ter essa conversa na escola? É muito importante. O 18 de maio é uma campanha nacional e que, assim, ela é apropriada pelas políticas públicas de maneira geral, da saúde, da educação e da assistência social. E muitas vezes os professores podem procurar os CRAs, o Centro de Referência de Assistência Social. Né? Por quê? Porque os CRAs e os CREAs de Maceió, por exemplo, eles fazem campanhas nas escolas. Eles levam fantoche para tratar da sexualidade da maneira saudável e fazer a criança identificar, naquele contexto escolar, o que não é legal com o corpo dela. Pois é, bacana. Fica a dica então aí, né? As escolas podem contar com esse apoio exatamente para fazer esse tipo de abordagem e tentar aí combater também, coibir esse tipo de crime contra a criança, não é isso? Isso. Pois é, olha, infelizmente a gente já está com o tempo esgotado. Poderia levar uma manhã toda conversando sobre isso aqui com você. Eu queria que você pudesse, então, deixar os teus contatos e as redes sociais para quem, de repente, tiver interesse. É Zaira Lira, ZAIRALYRA, @gmail.com é o meu e-mail. E o meu Instagram é Zaira, ZAIRA Mendonca, de Mendonça, né? E aí eu também tenho o contato do CRP15, porque eu sou conselheira lá do Conselho Regional de Psicologia. Então, qualquer coisa, podem procurar a gente também no Conselho Regional de Psicologia. No mais, gente, eu acho que fica também sempre o alerta aí. Denuncia. Isso, não fica com medo, né? Não fica com vergonha. Eu sei que muitas vezes, de repente, a gente se coloca no lugar das pessoas, né? Eu como mãe, meu Deus, se eu passasse por isso, eu tento tanto proteger, se eu de repente denunciar, eu estarei dizendo o meu atestado de que eu fui, de que eu não fui suficiente. Não, tem que denunciar. E como é que faz para denunciar? Então, a gente tem o Disque 100, que é uma denúncia que a gente pode fazer de maneira anônima, mas com muita cautela também, né? Para a gente não banalizar a eficiência desse instrumento. Então, assim, a gente tem o Disque 100, mas a gente pode procurar as delegacias especializadas e pode procurar os CREAs de Maceió, né? Porque assim, a gente tem 5 CREAs em Maceió, que é o Centro de Referência Especializado, e que a gente pode muito bem chegar lá, se está a mãe, o pai, o vizinho, quem tiver na dúvida, né, a gente pode procurar essas estratégias. Pois é, então fica aí a dica para você.
denuncia principalmente. Isso não é atestar que você errou, que você falhou. Exatamente. Isso é mostrar que você continua atento e que esse trabalho de segurança, esse trabalho precisa ser sempre continuado, não é isso, Zaira? Isso. E quando a gente denuncia, a gente quebra a possibilidade da permanência, da continuidade do abuso. Então, assim, abusou, eu não vou fazer nada, eu só vou afastar. Não. Inclusive porque se já aconteceu algum tipo de violação, a gente precisa cuidar dessa criança e dessa família, como você bem aponta. Porque não é só a criança, o sentimento de culpa que as pessoas que cuidam da criança vivenciam também é intenso. Então, vamos procurar uma rede de apoio, mesmo que, mas não vai mais acontecer. Ok, mas já aconteceu. Então, a gente pode sanar futuras complicações por causa desses abusos. Com certeza. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa Bem Assim. Gente, passou tão rápido. Infelizmente, o nosso programa já está no fim. Mas amanhã tem mais programa Bem Assim, certamente com Mara Almeida. Ela já estará muito melhor, já estará cuidada. E ela volta então aqui ao comando desse programa. Um beijo bem grande para você. Obrigada pela sua companhia. E você aí vai ficando com a programação agora da nossa TV. Um beijo bem grande. Tchau.